Existe uma leitura psíquica feita em 1936 por um homem que nunca foi à escola de medicina, mas que diagnosticou doenças com precisão impossível enquanto dormia. Um homem que previu a Segunda Guerra Mundial, a divisão da Alemanha, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e até mesmo o ano exato em que Israel se tornaria uma nação novamente. Um homem cujas previsões foram documentadas, arquivadas e verificadas por décadas de pesquisa. Esse homem era Edgar Cayce, e em uma leitura específica, catalogada como Leitura 3976-15, ele descreveu um evento que aconteceria no início do século XXI. Um evento tão específico, tão aterrorizante, tão impossível de negar quando acontecesse, que aqueles que ouviram pela primeira vez em 1936 esperaram que ele estivesse errado, que suas outras previsões fossem precisas, mas que esta fosse um erro, uma visão distorcida, algo que não se cumpriria. Mas acabou de acontecer. Nas últimas semanas, exatamente como Edgar Cayce descreveu há quase 90 anos. E todos que entendem o que isso significa estão absolutamente assustados, porque se esta previsão se cumpriu, então as outras previsões que ele fez sobre o que vem depois também se cumprirão. E essas previsões falam de transformações tão radicais, de eventos tão catastróficos, que mudarão permanentemente a face do planeta e o destino da humanidade. O que Edgar Cayce previu não foi um único evento, foi uma sequência, uma cadeia de acontecimentos que começaria com um sinal específico, e quando esse sinal aparecesse, seria a confirmação de que tudo mais que ele viu estava a caminho, inevitável, imparável. E esse sinal acabou de aparecer. Antes de revelar exatamente o que aconteceu e por que é tão aterrorizante, você precisa entender quem era Edgar Cayce e por que suas previsões não podem ser descartadas como charlatanismo ou sorte. Edgar Cayce nasceu em 1877 no Kentucky. Ele não tinha educação formal além do ensino básico. Trabalhava como fotógrafo. Era profundamente religioso, lendo a Bíblia inteira uma vez por ano durante toda a sua vida. Nunca buscou fama ou fortuna com suas habilidades. Na verdade, frequentemente ficava perturbado por elas. Seu dom manifestou-se quando ele era jovem adulto. Depois de perder a voz devido a uma doença, um hipnotizador local o colocou em transe para tentar curá-lo. E enquanto em transe, Cayce começou a falar, não com sua própria voz, mas em um tom diferente, mais formal. E ele diagnosticou sua própria condição com precisão médica, prescrevendo um tratamento que os médicos não haviam considerado. Funcionou. Sua voz voltou. A notícia se espalhou. Pessoas começaram a procurá-lo, com doenças, e Cayce entraria em seu estado de transe, que ele chamava de o sono, e diagnosticaria condições que nunca havia estudado. Prescreveria tratamentos usando terminologia médica que conscientemente não conhecia. Descreveria órgãos internos e sistemas com precisão anatômica, apesar de não ter educação médica. Médicos começaram a testá-lo, davam-lhe pacientes sem dizer o que estava errado. E Cayce, enquanto dormia, identificaria doenças, localizaria tumores e sugeriria tratamentos. Sua taxa de precisão era estimada em mais de 90%. Mas aqui está o que torna Cayce diferente de qualquer outro psíquico ou vidente. Tudo o que ele disse foi registrado. Cada leitura foi transcrita por um estenógrafo. Cada previsão foi documentada. Temos os registros reais, as datas reais, as palavras exatas que ele falou enquanto em transe. Isso não é folclore, não é lenda passada através de gerações. Isso é história documentada e verificável. E quando pesquisadores começaram a analisar essas leituras, encontraram algo extraordinário. Cayce não apenas diagnosticava doenças atuais, ele previa eventos futuros, com datas, com detalhes, com uma precisão que desafia a explicação racional. Entre 1901 e 1945, Cayce deu mais de 14 mil leituras documentadas, e enterradas dentro dessas leituras estão profecias sobre nosso tempo, sobre agora, sobre eventos que começariam a se desenrolar no início do século XXI e alcançariam um ponto crítico em meados da década de 2020.
E a previsão mais específica, a mais aterrorizante, estava programada para acontecer agora, em 2026, e acabou de acontecer. Deixe-me te contar exatamente o que Edgar Cayce previu na leitura 3976-15, dita em 19 de janeiro de 1936. Durante esta leitura, Cayce foi questionado sobre mudanças terrestres, sobre transformações geológicas que afetariam o planeta, e ele começou a descrever uma sequência de eventos que começaria com um sinal indubitável, e quando esse sinal aparecesse, seria a confirmação de que tudo mais que ele viu estava a caminho, inevitável, imparável, e esse sinal acabou de aparecer. Ele disse, e estou citando diretamente da transcrição: as terras na zona do Atlântico próximas às Bahamas verão a ascensão de uma porção da Poseidones. Espere isso em 68 ou 69, e quando isso acontecer, saberão que as mudanças maiores começaram. 68 ou 69, 1968 ou 1969. E em 1968, estruturas submarinas foram descobertas perto de Bimini, nas Bahamas. Formações de pedra organizadas em padrões que sugerem construção artificial, o que ficou conhecido como a Estrada de Bimini ou o Muro de Bimini. Estruturas que alguns pesquisadores acreditam ser remanescentes de Atlântida, que Cayce chamava de Poseidones. Cayce estava certo. Exatamente no ano que previu, evidências de estruturas antigas emergiram das águas perto das Bahamas. Mas aqui está o que apavora. Cayce disse que quando isso acontecesse, seria apenas o começo, o sinal de que mudanças maiores estavam a caminho. E ele especificou quando essas mudanças maiores se tornariam visíveis e inegáveis. Ele disse que aproximadamente 58 anos após o primeiro sinal, a Terra entraria em um período de transformação acelerada, transformação geológica, climática e consciência. 1968 mais 58 anos é 2026. Este ano, agora. E em janeiro de 2026, algo aconteceu que confirma exatamente o que Cayce previu. Algo que cientistas ao redor do mundo estão observando com crescente alarme. Algo que está sendo minimizado publicamente, mas que privadamente está causando pânico entre aqueles que entendem as implicações. O campo magnético da Terra, que vem enfraquecendo gradualmente há décadas, começou a enfraquecer em uma taxa exponencialmente maior, não gradual, acelerada. Em apenas as primeiras semanas de 2026, o campo magnético perdeu força em uma porcentagem que normalmente levaria anos para ocorrer. E junto com isso, o polo magnético norte, que vem se movendo em direção à Sibéria há décadas, de repente acelerou seu movimento. Não está mais se movendo de forma previsível, está errático, mudando de direção, comportando-se de maneiras que os modelos científicos não conseguem explicar. Isso é exatamente o que Edgar Cayce descreveu. Ele chamou de a mudança dos polos. E ele previu que quando isso começasse a acelerar, seria acompanhado por outras mudanças, mudanças climáticas extremas, atividade sísmica aumentada e, eventualmente, mudanças físicas na geografia do planeta. Ele disse que veríamos terremotos em lugares que nunca os experimentaram, que o clima se tornaria imprevisível e extremo, que vulcões adormecidos acordariam, que porções de terra submergiriam, enquanto outras emergiriam do oceano. E tudo isso, ele disse, aconteceria em um período relativamente curto, não ao longo de séculos, mas ao longo de décadas, com a aceleração maior acontecendo entre 2026 e 2028. Estamos exatamente no começo dessa janela, e os sinais que ele previu já estão aparecendo. Mas há mais, muito mais. Porque Cayce não apenas previu mudanças geológicas, ele previu o que essas mudanças fariam com a civilização humana, como as pessoas responderiam e que escolhas a humanidade enfrentaria. Em várias leituras diferentes, todas da década de 1930 e início de 1940, Cayce descreveu o que ele chamou de a purificação. Ele disse que a Terra estava se purificando, livrando-se de negatividade acumulada, de desequilíbrios criados pela atividade humana, de energias que não podiam mais ser sustentadas. E ele disse que durante esta purificação, a humanidade seria forçada a fazer escolhas, entre medo e fé, entre egoísmo e serviço, entre materialismo e espiritualidade.
Ele previu que aqueles que escolhessem medo, que tentassem agarrar-se ao velho mundo, que resistissem à transformação, sofreriam imensamente, não como punição, mas como consequência natural de estar desalinhado com as novas energias que estavam emergindo. Mas aqueles que escolhessem fé, que abraçassem a mudança, que alinhassem-se com valores espirituais, não apenas sobreviveriam, mas prosperariam. Eles seriam os construtores do novo mundo que emergiria das cinzas do velho. Casey era muito claro sobre isso. As mudanças terrenas não eram o fim do mundo, eram o fim de um mundo, o fim de uma era, o nascimento de algo novo. E 2026, segundo suas previsões, marca o início dessa transição acelerada. Agora deixe-me contar sobre outras previsões específicas que Casey fez para este período, previsões que estão começando a se cumprir agora mesmo e que indicam o que vem a seguir. Casey previu que haveria um aumento dramático em atividade vulcânica. Especificamente, ele mencionou que o Monte Vesúvio, na Itália, e o Monte Pelé, em Martinica, mostrariam sinais de atividade renovada, e que quando isso acontecesse, dentro de 3 meses, haveria uma atividade sísmica maior na costa oeste dos Estados Unidos. Em dezembro de 2025, o Monte Vesúvio começou a mostrar sinais de atividade incomum. Tremores. Emissões de gás aumentadas. Cientistas italianos emitiram alertas. E agora, em fevereiro de 2026, estamos dentro da janela de 3 meses que Casey especificou. A costa oeste dos Estados Unidos está esperando, monitorando, porque se Casey estava certo sobre Bimini, se estava certo sobre o campo magnético, então pode estar certo sobre isso também. Casey também previu mudanças climáticas específicas. Ele disse que regiões que eram temperadas se tornariam tropicais, que áreas que eram frias se tornariam temperadas, que padrões climáticos estabelecidos há milênios mudariam dentro de uma única geração. Estamos vendo isso agora, o Ártico aquecendo mais rápido do que qualquer modelo previu. Padrões de chuva mudando drasticamente, zonas climáticas mudando, agricultura falhando em regiões onde era confiável por séculos. Ele previu que a água se tornaria um recurso crítico, que haveria escassez mesmo em lugares que sempre tiveram abundância, que guerras seriam travadas não por petróleo, mas por água. Reservatórios ao redor do mundo estão em níveis historicamente baixos, aquíferos sendo esgotados, rios secando e tensões sobre recursos hídricos aumentando entre nações. Casey previu colapso econômico, não gradual declínio, mas falha sistêmica. Ele disse que o sistema financeiro global, baseado em dívida e especulação, eventualmente entraria em colapso sob seu próprio peso, e que quando o fizesse, forçaria a humanidade a criar um sistema completamente novo, baseado em princípios diferentes. Os mercados financeiros estão mostrando instabilidade sem precedentes. Bancos falhando, moedas perdendo valor, dívida em níveis que nunca podem ser pagos. O sistema está se quebrando, exatamente como Casey previu. Mas aqui está a previsão que mais assusta pesquisadores, a que todos esperam que esteja errada, mas temem que esteja certa. Casey previu mudanças geográficas específicas. Ele disse que a porção oeste dos Estados Unidos seria quebrada, que o Japão em grande parte afundaria no oceano, que a parte norte da Europa mudaria em um piscar de olhos, que terras apareceriam no Atlântico e no Pacífico, que os grandes lagos esvaziariam no Golfo do México. Quando ele deu essas leituras nas décadas de 1930 e 1940, elas soaram como fantasia, como as divagações de alguém desconectado da realidade. Mas agora, com tudo mais que ele previu se cumprindo, com a ciência confirmando que o campo magnético está enfraquecendo, que os polos estão mudando, que o planeta está em um estado de transformação acelerada, essas previsões não parecem mais tão impossíveis. Especialmente quando você entende o que está acontecendo com as placas tectônicas, porque não é apenas que estão se movendo, elas estão se movendo de maneiras e em velocidades que não deveriam ser possíveis, de acordo com a geologia estabelecida.
Microterremotos estão aumentando globalmente, não apenas em zonas sísmicas conhecidas, em todos os lugares, como se a crosta inteira da Terra estivesse começando a se reorganizar. E se Casey estava certo, se o campo magnético continuar enfraquecendo na taxa atual, se os polos continuarem mudando erraticamente, então as forças que mantêm as placas tectônicas em seus padrões atuais podem mudar, e quando mudarem, as transformações geográficas que ele previu podem acontecer. Não ao longo de milhões de anos, mas ao longo de meses ou anos. Isso é o que está assustando os cientistas. Isso é o que não estão dizendo publicamente, porque como você diz às pessoas que o próprio chão sob seus pés pode estar prestes a mudar dramaticamente? Mas Casey não previu apenas destruição, ele previu transformação, e há um aspecto de suas profecias que oferece esperança. Ele disse que durante este período de mudança terrestre haveria também um despertar espiritual, que a humanidade, confrontada com a fragilidade de tudo que construiu, se voltaria para verdades mais profundas, para questões de significado e propósito, para conexão com o divino. Ele previu que novas formas de comunicação se desenvolveriam, não tecnológicas, mas telepáticas, que as pessoas começariam a experimentar conexão mental direta, que a barreira entre mentes começaria a dissolver. Estamos vendo sinais disso? Talvez. Há um aumento dramático em pessoas reportando experiências intuitivas, sonhos proféticos, sensações de saber coisas sem fonte de informação óbvia, conexões inexplicáveis entre pessoas separadas por distância. Casey disse que isso aceleraria em 2026, que o enfraquecimento do campo magnético não apenas afetaria a geologia, mas também a consciência humana, que nos tornaria mais abertos, mais sensíveis, mais conectados. Ele previu a emergência de novos líderes, não políticos no sentido tradicional, mas professores espirituais, guias, pessoas que ajudariam outros a navegar a transformação, que ensinariam como se adaptar às novas energias, como prosperar no novo mundo. E ele previu que esses guias viriam de lugares inesperados, não de instituições estabelecidas, mas de pessoas comuns que despertaram para propósitos maiores. Casey também fez previsões sobre tecnologia. Ele disse que novas fontes de energia seriam descobertas. Energia que era limpa, abundante e que tornaria combustíveis fósseis obsoletos. Ele disse que essa tecnologia já existia em certo sentido, que tinha sido conhecida em tempos antigos, que seria redescoberta e adaptada para uso moderno. E ele disse que seria liberada durante os anos de crise, que a necessidade forçaria a humanidade a finalmente abraçar tecnologias que haviam sido suprimidas ou ignoradas. Estamos vendo avanços em energia de fusão, em tecnologias quânticas, em descobertas sobre frequência e vibração que estão revolucionando nossa compreensão da física. Casey viu tudo isso e disse que 2026 seria um ano pivotal para essas revelações. Agora, há um aspecto final das previsões de Casey que precisa ser abordado. Algo que ele disse sobre escolha individual durante este tempo. Ele enfatizou repetidamente que o futuro não está completamente determinado, que mesmo com todas as mudanças terrestres, mesmo com toda a transformação, indivíduos têm poder, têm escolha, têm agência. Ele disse que como cada pessoa responde às crises, determina sua experiência, que duas pessoas na mesma situação física podem ter experiências completamente diferentes, baseadas em seu estado interior. Aquele que escolhe medo experimentará tormento. Aquele que escolhe fé experimentará paz. Não porque a situação externa é diferente, mas porque a realidade interna cria a experiência. Casey foi muito específico sobre como se preparar, e não era principalmente sobre preparação física, embora ele também recomendasse isso. Era sobre preparação espiritual. Ele disse para meditar, para orar, para conectar com a fonte divina que existe dentro de cada pessoa, para soltar medo, para liberar raiva, para perdoar, para amar.
Ele disse que aqueles que mantivessem alinhamento espiritual seriam guiados, que saberiam para onde ir e o que fazer quando chegasse a hora. Que seriam protegidos, não por muros ou armas, mas por sua conexão com consciência superior. E ele disse que após o caos, após a transformação, um novo mundo emergiria. Um mundo baseado em cooperação em vez de competição, em valores espirituais em vez de ganância material, em unidade em vez de divisão. Ele chamou isso de nova era, não no sentido superficial que a frase é usada hoje, mas no sentido de uma mudança fundamental na civilização humana. E ele disse que aqueles vivos durante os anos de transição, as décadas de 2020, tinham encarnado especificamente para fazer parte desta transformação. Que escolhemos estar aqui, que temos papéis a desempenhar. Então, estamos aqui, em 2026, vivendo exatamente o momento que Edgar Cayce identificou como o começo da transformação acelerada. E tudo o que ele previu que precederia este momento aconteceu. Bimini, o campo magnético, a mudança dos polos, tudo. O que acabou de acontecer, o enfraquecimento acelerado do campo magnético da Terra nas primeiras semanas de 2026, é a confirmação final, o sinal de que tudo mais que Cayce viu está a caminho. As mudanças terrestres, as transformações climáticas, os eventos sísmicos, as mudanças geográficas, o despertar espiritual, tudo. Não é mais previsão, é processo em andamento. E todos que entendem o que isso significa estão assustados, com razão, porque mudança nessa escala é aterrorizante, mesmo quando necessária, mesmo quando leva a algo melhor. Mas Cayce nos lembrou que o medo não é a resposta apropriada. Preparação é, alinhamento espiritual é, fé é. Ele viu tudo isso há quase um século. Tentou nos preparar, tentou nos dar um mapa, tentou nos mostrar que, embora o caminho à frente seja desafiador, há esperança do outro lado. O velho mundo está morrendo, o novo mundo está nascendo, e estamos vivendo exatamente no ponto de transição. Aterrorizante? Sim. Inevitável? De acordo com Cayce, sim. Mas também necessário, e, finalmente, transformador de maneiras que não podemos compreender ainda completamente. O que Edgar Cayce previu acabou de acontecer. O sinal apareceu, a transformação começou. Agora cabe a nós, a cada um de nós, decidir como responderemos, com medo ou com fé, com resistência ou com aceitação, com egoísmo ou com serviço. Nossas escolhas determinarão não apenas nossa própria experiência, mas contribuirão para o tipo de mundo que emerge do outro lado desta transformação. Cayce viu as possibilidades. Ele viu o potencial para algo bonito, mas também viu o potencial para imenso sofrimento. Qual futuro se manifesta depende de nós, de milhões de escolhas individuais, de milhões de corações decidindo entre amor e medo. A profecia foi dada, o aviso foi feito, os eventos estão se desenrolando. E agora vivemos o que foi visto há tanto tempo. E descobriremos se estamos à altura do momento. Se este vídeo te assustou, se finalmente entendeu o que está acontecendo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com todos que precisam saber. Porque o que Edgar Cayce previu não é conhecimento amplamente divulgado, mas precisa ser. Milhões de pessoas precisam entender o que está vindo para que possam se preparar. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O tempo da transformação chegou. A Terra está mudando. A humanidade está sendo testada. E tudo o que podemos fazer é escolher sabiamente, amar profundamente e confiar que há propósito e significado, mesmo no caos. Cayce prometeu que há, que do outro lado desta escuridão está esperando a luz. Que tenhamos a coragem de atravessar e a sabedoria de emergir transformados.